Uma das cirurgias ortopédicas mais comuns no Brasil e no mundo é a chamada artroscopia do joelho. Ela costuma ser indicada para o reparo de lesões de meniscos, cartilagem e ligamentos do joelho. No entanto, existe um problema. Muitas vezes ela é usada em contextos sem que a gente tenha realmente evidências para isso. Aliás, já temos muitos achados científicos que mostram que muitas vezes os benefícios obtidos com essa cirurgia não são superiores ao efeito placebo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o placebo mais poderoso de todos: as cirurgias. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísolo, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. E se você gosta de conteúdos como esse, já clica agora no gostei. Ao clicar no gostei, você mostra para o algoritmo que esse vídeo é relevante. E esse vídeo é parte da nossa série sobre efeito placebo e o poder da sugestão. E ela surgiu porque você nos ajudou com a nossa campanha do Apoia-se. E a série sobre efeito placebo foi a primeira das recompensas que foi prometida. Se você quiser saber mais sobre a nossa campanha do Apoia-se e quiser apoiar o nosso canal, clica no link da descrição. Então chega de papo e vamos entender melhor como que uma cirurgia pode ser o placebo mais poderoso do mundo. Para entender melhor como que uma cirurgia pode ser um placebo, vamos a um resumo super simplificado sobre o que são grupos controle e grupo experimental. Imagine que você deseja testar um novo medicamento no mercado. Aí, para fazer esse teste, você, o cientista, divide os voluntários da pesquisa em dois grupos. Um grupo que vai ser chamado de experimental e outro grupo, que é o grupo controle. No grupo experimental, você vai administrar essa nova droga que você quer pesquisar. No grupo controle, você não vai fazer nada ou vai administrar algum tipo de placebo. E, em geral, nem o médico, nem o paciente sabe qual vai ser o placebo e qual vai ser o medicamento. Você deve imaginar que todas as cirurgias são desenvolvidas com base nesse protocolo, com base numa pesquisa que teve um grupo experimental e um grupo controle. Mas, infelizmente, grande parte dos procedimentos cirúrgicos vão usar como indicativo de eficácia a melhora dos pacientes. E quando falamos de cirurgias, como um transplante de órgão ou uma cirurgia refrativa, faz sentido termos esse tipo de critério. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia refrativa. Eu tinha 4 graus de miopia e hoje eu enxergo perfeitamente. É claro que a minha percepção na melhora da minha visão é um dado muito importante, assim como os exames que foram feitos posteriormente, exames que me dão dados objetivos de melhora. Para um procedimento como a cirurgia refrativa, sugestão, expectativa, não são variáveis relevantes. Até mesmo quando a gente fala da cirurgia no joelho, no ombro, se existe um problema estrutural que é muito claro, é claro que a gente deve fazer cirurgia e é muito fácil perceber que a cirurgia vai ser indicada. Até mesmo quando a gente fala da chamada artroscopia, como uma cirurgia para reparar menisco no joelho, se existe um dano estrutural muito grave, por exemplo, o menisco está extruso com rompimento total, tem um problema lá, claro, estrutural. E é claro que a cirurgia de artroscopia do joelho vai ser indicada. O problema é que, se a cirurgia tem o objetivo de acabar com algo complexo como a dor, algo que não vai ser necessariamente estrutural, indicar uma cirurgia não é tão simples assim, não. Quando lidamos com complexos subjetivos como certas dores crônicas, muitas vezes a melhora que é observada depois da cirurgia poderia ser explicada pelo efeito placebo. E uma das primeiras pesquisas a investigar o efeito placebo em cirurgias foi documentada num artigo de 1959. Ele chamava An Evaluation of Internal Memory Artery Ligation by a Double-Blind Technique. Numa tradução livre, poderíamos entender como uma avaliação da ligadura da mamária interna pela técnica de duplo cego. Na época dessa pesquisa, essa cirurgia de ligadura da mamária interna era um procedimento muito popular para o tratamento da angina e já era usada há 2 décadas. Nessa pesquisa, tínhamos o grupo experimental e tínhamos o grupo controle. O procedimento que foi feito nos 2 grupos foi praticamente o mesmo. Os dois tiveram incisão, atadura, equipe médica.
A única diferença era que no grupo experimental tivemos a ligadura e no grupo controle essa ligadura não foi feita. Ou seja, a única diferença dos procedimentos dos dois grupos, até mesmo o corte, a sutura, tudo isso foi feito. E o resultado dos dois grupos foi exatamente o mesmo. Ou seja, a melhora que costumava ser relatada era devido ao efeito placebo. E desde então, esse tipo de cirurgia parou de ser feito. E a partir dessa pesquisa, você deve imaginar que o problema do placebo cirúrgico passou a figurar nas pesquisas envolvendo cirurgias. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Até 40 anos depois da cirurgia, quase nada foi pesquisado sobre a eficácia das cirurgias que estavam sendo desenvolvidas. No entanto, em 2002, surgiu uma pesquisa que causou bastante movimentação no mundo acadêmico da medicina, intitulado A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee, que em português seria algo como um ensaio controlado da cirurgia artroscópica para osteoartrite do joelho. E esse artigo mostrava os resultados de uma pesquisa de eficácia terapêutica envolvendo um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo, a artroscopia no joelho. Nessa pesquisa tiveram 3 grupos. Um grupo que se submeteu a uma lavagem da área, um segundo grupo que se submeteu ao chamado desbridamento, que é a remoção de tecidos desvitalizados da região, e o terceiro grupo, que foi o placebo, que foi o grupo controle. E nessa pesquisa não viram nenhuma diferença entre os resultados do grupo controle e dos 2 grupos experimentais. Mas tem um detalhe bem interessante. Se você olhar o gráfico da pesquisa, vai observar quase todos os voluntários dos 3 grupos sentiram uma melhora. E é justamente essa melhora do paciente que dá ao médico a sensação de dever cumprido, a sensação de que a cirurgia foi um sucesso. E é claro que essa melhora relatado pelo paciente é um dado relevante, claro que é. É essa melhora que motiva o médico a trabalhar. O problema é que, quando se tratam de problemas complexos e subjetivos como dor crônica principalmente, esse relato de melhora não pode ser suficiente para atestar que um procedimento cirúrgico funciona. Imagine uma cirurgia que é feita por milhares de pessoas no mundo todos os dias. Muitas vezes é aplicada sem que temos as devidas evidências de que ela funciona para além do efeito placebo. No campo da ortopedia, apenas em 2013 surgiu um novo experimento para averiguar esse tipo de artroscopia. E esse experimento foi publicado num artigo chamado Arthroscopic Partial Meniscectomy versus Sham Surgery for Degenerative Meniscal Tear. Em português seria meniscectomia parcial por artroscopia versus Sham Surgery para ruptura de menisco degenerativa. Esse termo Sham Surgery é muito usado no mundo acadêmico para falar sobre o uso de cirurgias simuladas. Uma cirurgia de mentirinha, uma simulação. A cirurgia de artroscopia do joelho para a lágrima meniscal degenerativa é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo todo. E de acordo com essa pesquisa, esse procedimento não oferece nenhuma melhora para além do efeito placebo. Claro, as pessoas melhoram depois do procedimento, mas elas também melhorariam se elas tomassem um floral, se elas usassem algum remédio homeopático, se elas fossem na igreja. Fato é, não temos evidências de que esse procedimento de artroscopia do joelho para essa condição degenerativa realmente funcione. Em 2015, tivemos uma meta-análise que buscava identificar a eficácia dessa cirurgia para esse contexto. Meta-análise é um método estatístico para agregar os resultados de 2 ou mais estudos independentes sobre o mesmo tema e com os mesmos critérios. Os critérios usados nessa meta-análise foram ensaios clínicos randomizados, avaliando o benefício da cirurgia artroscópica envolvendo meniscectomia parcial, desbridamento ou ambos para pacientes com ou sem sinais radiográficos de osteoartrite. Os resultados foram os mesmos. Não temos evidências de que esses procedimentos melhoraram a condição do paciente para além do efeito placebo. E desde então continuaram saindo pesquisas sobre esse tema e os resultados se mantiveram. Até que em 2017 saiu uma revisão de estudos chamada Arthroscopic Surgery for Degenerative Knee Arthritis and Meniscal Tears, a Clinical Practice Guideline. Cirurgia artroscópica para artrite degenerativa do joelho e lesões meniscais, uma diretriz de prática clínica. O resultado? O mesmo de antes. Não temos evidência de que esse procedimento funcione para além do placebo para esses casos específicos. Observe que eu não estou dizendo que a cirurgia de artroscopia não tem utilidade ou que não tem evidências. Quando tem danos estruturais claros, é claro que ela tem que ser feita. O problema é que muitas vezes ela é excessivamente indicada e sem dados objetivos que a justifiquem. Apesar de todas essas evidências, durante a gravação desse vídeo, temos milhares de artroscopias sendo realizadas de forma desnecessária no mundo todo. E mais uma vez, não estou dizendo que a artroscopia não funciona. O que estou mostrando é que, ao menos para os casos relatados nas pesquisas desse vídeo, não temos realmente evidências
de que essa cirurgia seja indicada. Mas você deve estar se perguntando, se o efeito placebo nas cirurgias é tão poderoso, por que demorou tanto tempo para essas pesquisas envolvendo cirurgias simuladas, sham surgery, começassem a surgir? Simples, existe um problema ético envolvendo essas pesquisas. Muitos pesquisadores consideram antiético submeter alguém a esse tipo de pesquisa. Mas se você avaliar as pesquisas, vai ver que a cirurgia simulada é bem menos invasiva que a cirurgia real. Será que não valeria a pena começarmos a investigar se todos esses procedimentos cirúrgicos pelos quais a gente acaba se submetendo têm validade científica? E você, o que você acha sobre isso? Você conhecia o efeito placebo da cirurgia? Já participa da nossa campanha do Apoia-se? Então clique lá no link da nossa descrição. Se você quiser apoiar nosso projeto, é só clicar e escolher qual tipo de apoio que é mais compatível com o seu bolso. E é claro, se tiver qualquer sugestão, deixe nos comentários. E até a próxima.